Olá, tudo bem? Estamos de volta aí no canal Passeio em Direito. Dando continuidade ao nosso assunto aí de prescrição e decadência, nós vamos falar de um assunto muito importante, que é como identificar o termo inicial da contagem do prazo prescricional. Então, nós vimos no vídeo passado os conceitos de prescrição e decadência, o que vem sendo alardeado aí pelos doutrinadores, na jurisprudência, na literatura, mas o vídeo de hoje a gente vai falar especificamente do termo inicial da contagem do prazo da prescrição. Quando é que começa a contagem desse termo? Então eu identifiquei isso durante o estudo, eu identifiquei essa falta de clareza, vamos dizer assim, desse termo inicial. Ora, se a prescrição ela é um instituto que demanda prazo, ou seja, que nasce da perda do prazo, esse prazo ele tem que ter um início, ele tem que ter um termo inicial para a contagem desse prazo, para que o titular do direito violado perca esse direito pela inércia desse tempo, desse prazo. Como é que se conta esse prazo? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, ok? Então vamos lá. O vídeo de hoje a gente não vai tratar da questão dos prazos prescricionais, tá? Porque isso demandaria tempo e eu ficaria aqui colocando todos os exemplos que estão espalhados pelos códigos, tanto no Código Civil, no Código Tributário, no Código de Processo Civil. Todos os códigos que você puder imaginar têm prazo de prescrição. Se esse prazo está espalhado, se essa situação está espalhada, a gente precisa entender e identificar, de uma forma geral, quando começa a contagem de um prazo de prescrição. A prescrição em si, ela é uma causa de extinção da pretensão do direito. Extingue-se o direito de pretender algo. Ou seja, o direito material, para ser alcançado, é preciso que o titular do direito lesado levante a bandeira. Para aí, estou sendo lesado nisso. E se o titular dormir nesse processo, ele perde esse direito de pretensão, ele perde o direito de ação. Então, a pretensão, repetindo, ela é a causa extintiva da pretensão do direito surgido com a lesão do direito material, pelo não exercício, pelo titular desse direito de pretensão, desse direito que foi lesado. Ele não vai abraçar a prescrição se ele entrar no prazo definido em lei. Então, veja bem, o prazo existe. Para cada caso tem lá prazo de 5 anos, 1 ano, 3 anos. Então, os prazos existem. A questão é, quando começa a contar esse prazo? Se a prescrição extingue uma pretensão do direito que poderia ter sido exercido pelo titular, então a gente pode dizer que a prescrição ela faz surgir duas consequências. Isso é importante dizer. A pessoa vai pensar assim: se o titular do direito lesado perdeu o direito de pretensão, só afetou a ele. Não. A verdade é que tem duas consequências lógicas. A primeira situação, a primeira consequência que eu vejo é a extinção do direito de pretensão e do direito de ação do titular, desse direito violado, em razão do fato de ter dormido no ponto, o fato de ter não exercido esse direito dentro do prazo, ele perde o direito de reclamar. Ele ficou inerte e, em razão disso, prescreve aquele prazo que é dado em lei. Prescreve o seu direito de pretensão. Essa é a primeira consequência. Uma consequência óbvia. Atinge o titular do direito. A prescrição é muito mais contra o titular do direito, porque ele foi lesado
Ele já está perdendo porque foi lesado no direito e vai perder se dormir no ponto também. Ele vai perder o direito de pretensão. Esse é o núcleo da prescrição. E qual seria a segunda consequência? Essa que é interessante. A segunda consequência é que o fato da lesão, ela se consolida para o causador do dano. Vou explicar. A pessoa causa um dano, a pessoa B causa dano em pessoa A. Então o A é o titular do direito que foi lesionado. Ele dorme no ponto. Então B, ele não vai precisar, com a prescrição dada a A, ele não vai precisar correr atrás para resolver o problema de A. A lesão se consolida. Em outras palavras, significa o seguinte: o agente causador do dano, e aí a gente pode exemplificar como sendo aquele, por exemplo, aquele fornecedor que não trocou o produto, aquele que não reparou o defeito no tempo previsto em lei, aquele que ficou inadimplente. A pessoa inadimplente, ela causa dano no credor. O inadimplente é o devedor, então ele causa dano no credor. Então, todos esses agentes lesionantes, eles vão ser protegidos pela prescrição dada ao lesionado. Isso reafirma aquela tese que eu disse no primeiro vídeo dessa sequência de execuções. Eu disse que a prescrição, ela favorece o causador do dano. A prescrição favorece o causador do dano. Por isso que é importante aquele que causa o dano ficar de olho no prazo prescricional, que é dado lá, que é contra o autor, que é contra o agente lesionado. A situação gerada de fato, que é gerada pelo não pagamento, ou pelo não cumprimento de uma obrigação, pelo descumprimento de uma decisão, se consolida. Esses fatos negativos, eles vão se consolidar em favor do agente lesionante. Isso é muito importante. Aqui a gente pode dizer o seguinte, que a prescrição, ela surge como um fenômeno liberatório da obrigação por parte do causador do delito, ou para o causador do dano. Então, a prescrição, ela vai ser um instrumento criado, um instituto criado para liberar o causador do dano, liberar ele querendo não cumprir a obrigação, não adimplir com o pagamento, não ter que trocar sob a tutela da lei, não ter que trocar aquele produto. Então, isso é importante ficar aqui claro. Ele pode, o causador do dano, ele pode, por livre e espontânea vontade, reparar o dano? Sim, mas já não vai ser por questões jurídicas ou por questão da lei. Então, a prescrição, pelo que eu entendi, pelo que eu estou entendendo aqui, né, porque a gente começa a entender, a prescrição, ela vem disso aí. Essas consequências da prescrição, elas não terão efeito enquanto o seu prazo não se esgotar. Então, enquanto o prazo da prescrição não se esgota, ela não tem nenhum efeito. Ela não está tendo efeito nem para o lesionante, nem para o lesionado, nem para o agente titular do direito, nem para aquele que causou lesão ao direito em si. Então, a contagem do prazo, a gente vê aí, a contagem do prazo prescricional vai correr a partir de quando? Porque é importante esse prazo. E a partir de quando o evento, de que situação se passa a contar o prazo dessa prescrição. E quando eu digo prazo prazo de 1 ano, eu digo prazo de 3 anos, são prazos esses que estão na lei. Esses períodos de tempo que eu estou dizendo aqui, são períodos de tempo que a lei dá ao titular para se mexer. São prazos de tempo que a lei dá ao titular do direito para, vamos lá, tomar uma medida preparatória para cobrar, para fazer trocar, seja lá o que for, para fazer garantir o seu direito.
É prazo de 1 ano, é prazo de 2 anos, é prazo de 3 anos, 5 anos. E a partir, findando esses prazos, ele perde o direito de reclamar. O direito continua, o direito material vai continuar. Aquela obrigação, ela não vai morrer, mas o direito dele de reclamar morre. Ele não vai poder mais exigir, né, o direito. Então, a contagem do prazo ela é importante. Bom, vendo que essa importância, então a gente vai começar a ver como é que funciona isso. Então, a gente tem 2 hipóteses que a gente, durante o estudo, a gente levanta. Vamos colocar aqui. Será do momento da lesão, ou seja, aconteceu a lesão, começa a correr o prazo prescricional para o titular do direito, para o lesionado. Então, é a partir, a pergunta, do momento da lesão, ou é a partir do momento em que o lesionado conhece da lesão? Essa é a questão, tá? É uma questão muito interessante, porque nem sempre aquele que é lesado fica sabendo imediatamente da lesão. A lesão ela pode ocorrer na data X e a pessoa lesionada, nesse seu direito que já foi lesionado na data X, ele só vai poder tomar conhecimento dessa lesão, dependendo da situação, na data Y. Então, se a gente colocar essas 2 situações, óbvio que o conhecimento da lesão sempre vai ser a posteriori da lesão em si. Isso é claro. Você não pode adivinhar a lesão antes. Ah, eu serei lesionado. Não. Até isso aí é uma outra história, que eu pensei aqui, mas tudo bem. Mas, via de regra, logicamente, a lesão, ela sempre ocorre antes do conhecimento. A gente está falando de pessoas, de indivíduos, de relacionamentos, contratos, compra e venda entre pessoas. Então, uma pessoa normal, ela só vai tomar conhecimento do fato ou do direito dela lesionado depois desse direito em si ter sido lesionado. E eu vou mais longe um pouco. Quem toma conhecimento, já bem, quem pode tomar conhecimento da lesão no momento da lesão é o lesionante, ok? O lesionante, o agente que causa o dano, ele fica sabendo da lesão no momento da lesão. Ele esconde isso do lesionado, por óbvio. O devedor, ele entra na loja, ele ainda não é devedor, ele é apenas o comprador. Ele entra na loja, ele compra um produto, já sabendo que não vai pagar. A lesão já está sendo feita. O vendedor, que vai ficar sem o dinheiro, ele não está sabendo, ele não está dentro da consciência. Ele pode rastrear o CPF, ele pode ir no Serasa, consultar esse SPC, pode estar tudo bonitinho, inclusive isso. Pode estar tudo bonitinho com o comprador. Nos cadastros restritivos de crédito não consta nada, tudo tranquilo. Só que na cabeça do comprador já está a ideia de causar a lesão. Ele sabe, o comprador sabe, o que vai vender não. Ele vai ficar inadimplente porque ele já sabe desde já que vai ficar inadimplente. O vendedor, ele só vai ficar sabendo que ficou que o comprador ficou inadimplente no primeiro mês não paga, no segundo mês não paga, mas ele já não ia pagar mesmo. E ele não sabia. Aí é dado ao vendedor, que é o agente lesionado, o titular do direito de ter o dinheiro, um prazo para correr atrás do prejuízo, que é o prazo da prescrição. Então, não é justo para quem? Não é justo para aquele que foi afetado no seu direito, aquele que foi lesado, ter o prazo correndo a partir do momento da
lesão, porque ele já perdeu tempo. Ele não sabia. Ele não sabia, ele não pode vender e já entrar no SPC contra o comprador. Então, por óbvio, olha bem, por óbvio, o prazo da prescrição não pode correr a partir do momento da lesão. Isso você traria um prejuízo enorme na situação para o titular do direito. Avançando um pouco mais nessa teoria, nesse estudo, se a gente colocar o início do prazo da prescrição, então tudo bem, vamos colocar o início do prazo da prescrição correndo a partir do conhecimento da lesão. É o que me parece mais justo, porque aí o agente lesionado ele vai aproveitar todo o período da prescrição que já é dada no código, que é já dada na lei. Então, isso vai favorecer quem? Óbvio, o titular lesionado, o titular do direito. Mas isso também não vai ser muito legal. Porque qual é a natureza da prescrição? A prescrição ela foi criada para criar o que a gente chama de segurança jurídica, para não deixar ao arbítrio, vamos dizer assim, do agente lesionado, o momento que ele achar por bem, entrar com a ação. Porque aí eu tomei conhecimento desse fato 30 anos depois do fato da lesão. Mas como a lei me dá o direito, a partir do conhecimento do fato, porque está lá gravado, hipoteticamente a gente está dizendo aqui, eu não estou dizendo que é a partir do conhecimento, mas vamos supor que corra a partir do conhecimento. Vai favorecer quem? Ao agente lesionante ou favorece ao lesionado? Vai favorecer ao lesionado, mas isso vai deixar em aberto todas as discussões. Para não deixar em aberto todas essas discussões e não transformar a prescrição numa situação de imprescritibilidade, porque aí nunca vai correr o prazo para o titular do direito, aquela situação vai ficar viva durante anos. O prazo vai ficar eterno, praticamente. Porque o início do prazo de contagem do prazo da prescrição só vai acontecer quando a pessoa lesada disser que ficou sabendo da lesão. Ou seja, se ele falar, fiquei sabendo da lesão na data Z, ou seja, ele pode ficar sabendo do problema no dia X, ficar quietinho. A prática é essa, ele vai ficar quietinho. Ele já sabe que foi lesado. Mas hoje eu não vou entrar com a ação, vou escolher o melhor advogado, eu vou ver o melhor período, vou curtir meu carnaval, Carnaval não, que agora está meio difícil, mas vou curtir as minhas férias, o meu lockdown, e um belo dia, quando eu quiser, eu vou entrar e vou dizer que eu fiquei sabendo na data Z. E ninguém tem como provar que eu não fiquei sabendo nessa data. Vai criar uma situação horrível para quem? Para todo mundo. Ninguém sabe quanto foi realmente que ele ficou sabendo. Só ele vai ficar sabendo que tomou conhecimento naquela data. Então, isso cria também uma situação chata para o causador do dano. Vamos lá. A gente também não pode também botar a faca no pescoço de quem causou o dano. Ele causou o dano. Mas tem que haver uma segurança jurídica de uma forma geral. Porque esse causador do dano, ele não vai ficar sem elementos de prova para saber se o cara perdeu ou não o prazo. Ou seja, colocando na mão do lesado, colocando na mão do titular do direito a condição do termo inicial da prescrição, ou seja, a partir do conhecimento do dano, você esculhamba todo o instituto da prescrição. O que era para ter um prazo definido para fechar uma situação de direito, vai ficar em aberto eternamente. E como é que a gente vai resolver isso?
A gente não, né? Como é que o Código de 2002, porque no Código Civil de 2016 não havia nenhuma menção de quando se daria o início do prazo da prescrição. E olha, o início do prazo da prescrição para agir, né? Para que o titular do direito comece a agir. Então, como é que o Código de 2002 resolveu? Vamos lá. O Código Civil de 2002, diferentemente do Código Civil de 2016, resolveu esse problema adotando como regra o momento da violação do direito, como termo inicial do início da contagem do prazo da prescrição. Então, a gente vai ver rapidamente, eu não vou ficar falando em artigo aqui, mas nesse momento é importante ler o artigo aqui que dá essa noção. Então, para a gente ficar sabendo que o Código Civil de 2002 colocou como termo inicial o momento da violação do direito. Não tem nada a ver com o conhecimento do fato. Então, via de regra, aconteceu o problema, aconteceu a violação do direito. Na data X, a prescrição começa a contar a partir da data X e não a partir do conhecimento do fato, que favoreceria, obviamente, é bom saber disso, se fosse nessa data, favoreceria quem? O titular do direito lesionado. Muito bem. Então, ela veio lá, o Código Civil de 2002, separei aqui o artigo, se é dado pela leitura da lei, interpreta-se, pela leitura do artigo da lei, interpretamos como se o legislador adotou aí esse momento como sendo o início da contagem do prazo. Que momento? Momento da lesão do direito. Então, vem assim, está no artigo 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Então, vou repetir. Artigo 189, Código Civil 2002. Diz assim, violado o direito, vírgula. Então, ele começa falando, violado o direito, ocorrendo a lesão. Violado o direito, a gente interpreta como sendo ocorrendo a lesão. Ocorrendo a lesão. Nasce para o titular desse direito que foi lesionado, nasce a pretensão, que é o direito de pretender, de agir, o direito de ação. Nasce a ação, a qual esse direito de agir se extingue, acaba, encerra pela prescrição nos prazos que aludem os artigos 205 e 206. Lá nesses dois artigos tem um monte de inciso, onde você vai ler e vai ver lá os prazos, blá, blá, blá. Aí eu pergunto, eu discordo. Por quê? Por que eu discordo? Estou estudando, isso aqui não é aula. É o meu entendimento. Se você vai colocar, seja lá em que, porque depois ele vai falar assim, nos casos específicos, que vai ocorrer a partir do conhecimento. E a maioria dos casos vai ser lá no direito do consumidor, óbvio. O direito do consumidor é um direito protetivo, é uma medida protetiva ao consumidor. É um direito que foi criado depois do Código Civil, foi criado para proteger o consumidor. E o consumidor, muitas das vezes, na maioria das vezes, só vai tomar conhecimento do defeito depois que ele chegar com o produto em casa, depois que ele ligar o produto na tomada, ou depois que ele pilotar o carro, depois que ele andar alguns quilômetros, aí o defeito vai aparecer. Obviamente,
o prazo de prescrição para esses casos, obviamente lá no direito do consumidor, vai ocorrer a partir do conhecimento do dano, da lesão, porque é uma medida mais protetiva. Eu entendo que quando o legislador criou o Código Civil de 2002, ele meio que colocou o dedo na ferida lá no Código Civil de 2016 e viu que tinha essa lacuna aí. Cada tribunal, cada situação tinha que rebolar para poder validar esses prazos de prescrição. Aí ficava de um lado o titular do direito dizendo, meu prazo não acabou. E do outro lado, o que lesionou, o que causou, o agente que causou a lesão, ficava, não, teu prazo acabou. Ou aí ficava nessa briga. Aí a maioria das questões em primeira instância tinha que subir para a segunda instância, e lá na segunda instância é que tinha que fazer toda aquela jurisprudência, todos aqueles julgados, para poder validar para as outras situações, e ia ficar muita situação. É por isso que o código, às vezes, é um montão de pedacinho aqui, pedacinho ali, porque naquele julgamento deu isso, naquela Câmara falou que sim, nessa Câmara disse que não. Então ficava uma coisa horrível de se interpretar, e no Código de Civil de 2002 veio para sanar esse problema, meio que sanar esse problema, porque o Código Civil, essa lei, ela meio que tentou pacificar essa questão, colocando como sendo, por óbvio, o momento da lesão. Tinha que ser, né? Tinha que ser ou do momento da lesão ou do momento do conhecimento. E naquele momento lá do código, daquela leitura do código, da elaboração do código, optou-se pelo momento do direito violado, ocorrendo o direito violado. Para não se estender muito o vídeo, a gente vai parar por aqui, a gente vai continuar a falar sobre prescrição e decadência, mas fica essa discussão. Será que foi justa a decisão de colocar a prescrição, a contagem da prescrição como sendo de uma forma geral, olha bem, de uma forma geral, o momento onde se dá a lesão? O momento em que o direito, em que teu direito, titular do direito, foi lesado? Então, é complicado a gente entender isso. Por isso que, na maioria das vezes, a gente vai ter que abrir uma certa interpretação para os casos. E até fica fácil, quando eu digo que para o consumidor é a partir do conhecimento, e a gente vai ver lá que não é sempre a partir do conhecimento, mas na maioria das vezes vai ser a partir do conhecimento, tem uma lógica, porque vai favorecer, obviamente, o consumidor. Ele está numa posição mais fraca, ele está, obviamente, lá na ponta, na base da situação. Então o vendedor, ele sabe do problema do produto, mas ele sabe que aquele produto só vai dar defeito daqui a 3 meses. É uma televisão com um condensador já batizado, é um carro com uma peça trocada, que ele sabe, está recalchutada, ele sabe que aquela peça vai dar defeito, mas no momento está tudo bem. Então, ele já está lesando ali, mas como é que fica? Então, isso que é interessante a gente ver e estudar. Eu gostei desse estudo nesse início, por isso. A gente volta aí com mais um vídeo, né? Vai ser o terceiro vídeo de prescrição, e a gente fica, por enquanto, com esse vídeo aí, ok? Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal, toca o sininho para receber as notificações, e lá na descrição do vídeo você tem aí as nossas considerações mais fundamentadas lá no blog, ok? Um abraço e a gente fica aí.